Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos, alunos e alunas do Monster Concursos. É com muito prazer que eu, professor Nicolas, recebo vocês aqui hoje para falarmos um pouco sobre esse concurso da Polícia Civil de Minas Gerais. Isso mesmo, tá? Se o seu desejo é ingressar em um dos órgãos de segurança pública do nosso país, pessoal, essa aqui é uma grande oportunidade, até porque o edital está na praça, vocês sabem disso, né? Polícia Civil de Minas Gerais. Você pode fazer tanto o cargo de investigador quanto de escrivão. Se você bacharel em Direito, pode fazer ainda o cargo de delegado, tá bom? Professor, você me pergunta, né? Professor, mas aí eu tenho que optar por um destes? Não, tá? Existe possibilidade de fazer todos esses cargos de forma individual, tá? Eles não irão ocorrer no mesmo dia, serão em dias separados. E mesmo assim, alguns cargos que forem ocorrer no mesmo dia serão em horários distintos. Então você pode escolher e pode realizar até mesmo os 3 certames. Pessoal, olha só, hoje, né, o Monster pediu para trazer para vocês aqui, nós vamos conversar. Eu olhei para a gente poder bater um papo sobre a lei orgânica da Polícia Civil de Minas Gerais. Diferentemente dos editais anteriores, esse edital agora veio com uma predominância, tá, de lei orgânica, tá? Lei orgânica envolve 10 questões da sua prova, tem um peso muito importante, tá bom? Então eu espero sinceramente que você esteja estudando esta lei, tá, pessoal? Lei orgânica da Polícia Civil. Eu te dou vários motivos para você estudar. Por que eu falo vários motivos? Porque muitos alunos o que acabam negligenciando, tá? Acham a lei chata, né? Não tem nada de chato, mas assim, eu sei que é um estudo, como eu posso falar para vocês. Muitas pessoas partem para o lado da decoreba, né, tentar decorar, e por isso fica cansativo. Mas vamos conversar aqui? Não é, como eu falo para vocês, não é enrolação. Vamos bater um papo? Por que eu falo com vocês? Porque estudar, sentar e estudar, todo mundo sabe o que tem que fazer. Então por que as pessoas não sentam no estudo? Por quê? É por falta de orientação ou falta de ter uma conversa um pouco mais objetiva. Por isso que eu estou querendo falar com você aqui, não é enrolação. Olha só, pensa e analisa comigo. Meu querido, se você quer pertencer à Polícia Civil de Minas Gerais, nada mais certo do que você conhecer o órgão em qual você vai trabalhar, você conhecer a carreira a qual você vai pertencer, conhecer as suas atribuições como policial civil, tudo isso onde está? Dentro da lei orgânica da Polícia Civil de Minas Gerais. Então, assim, olhe por essa ótica. Professor, tem que estudar a lei orgânica? Uma que você tem, se você quiser passar, tá? Outra, professor, lei orgânica é chata. Não é chato, não falo isso para você. Quando a gente começa a falar, eu não gosto, eu não entendo, tá? Eu não vou aprender, aí que você não aprende. O seu cérebro, de forma inteligente, fala assim, opa, né? Estou recebendo sinal aqui neste momento que isso aqui para mim não vai ter como. Então eu não vou despender energia para aquilo. Não, falo o contrário. E eu quero ser policial civil de Minas Gerais, tá? Eu vou entender essa lei porque essa lei vai ser importante para mim. A partir deste momento as coisas começam a caminhar. E por que eu te falo isso? Porque o seu cargo está aqui dentro da lei orgânica, a estrutura da sua carreira está aqui dentro, tá? A sua relação, vamos colocar, sobre remuneração, férias, atribuições do seu cargo estão aqui dentro. Então, assim, veja isso, tá? Como uma ferramenta. Olhe, tá? Olhe para a lei orgânica não como mais uma lei, mas olhe para a lei orgânica como a sua lei. A lei que será de suma importância para você quando estiver na Polícia Civil. Você vai utilizar isso aqui para o resto da sua vida. Você tem que conhecer a lei orgânica, tinha que dormir lá na cabeceira lá da sua cama, tá? Porque é uma lei, pessoal, que vai te acompanhar pro resto da sua vida. Então, o que estão falando sobre suas férias? Aqui dentro da lei orgânica fala sobre a licença do servidor, fala sobre as atribuições do cargo fala sobre as atribuições de cada cargo, tá? Relações de aposentadoria, tá? Relações, como eu disse para vocês, atribuições, atividades, compete a quem fazer determinada ação. Então, assim, pessoal, tudo vai estar dentro de lei orgânica. Então, veja por essa ótica. Opa, eu vou fazer concurso para investigador. Beleza, deixa eu ver quais são as atribuições do investigador. Se imagine, pessoal, eu no cargo tenho que exercer quantos anos de efetivo exercício para atingir determinado patamar? Eu devo, como investigador ou como escrivão, quais são as minhas atribuições? Tá? E se eu precisar tirar alguma licença?
O que é responsabilidade minha? O que é vedado a mim dentro do cargo da Polícia Civil? Olhe por essa ótica, tá? Quem são os órgãos superiores, tá? Quem é o chefe da Polícia Civil? Qual a competência dele? Qual vai ser a competência do meu chefe? E assim por diante. Já vai olhando por essa ótica que você vai ver que é o quê? Será o seu ambiente de trabalho, tá? Então internalize isso, tá? Internalize isso. Isso não é balela, é uma verdade plena e absoluta, que eu falei para vocês. Se fosse só um mecanismo, professor, eu quero aula, joga aula aí, eu quero sentar e estudar. Se fosse somente isso necessário, eu tenho certeza, tá? Que se não dependesse da sua mentalidade, tá? De você olhar isso por essa perspectiva, ter uma mentalidade madura, se fosse simplesmente sentar e estudar, todo mundo sentava e estudava. Tá? Mas muitas das vezes sentar e estudar é vencer uma adversidade, é vencer a vontade de olhar o celular, é vencer a vontade de entrar na internet. E tudo isso, tá? Tudo isso pressupõe o quê? Essa conversa que nós estamos tendo aqui agora, tá? É uma conversa que eu tenho certeza, tá? Que vai te ajudar muito. Porque, pessoal, eu já trilhei esse caminho, ainda trilho, né? Mas já trilhei há bastante tempo esse caminho dos concursos públicos. Então eu sei que é um jogo muito mental, tá? É um jogo muito mental. Sentar e estudar, beleza. Agora permanecer estudando é um jogo mental muito forte. Então por isso que eu estou te passando isso aqui agora. Olhe para a lei orgânica como diferencial na sua prova e também na sua carreira, tá bom? Vamos conversar então, olha só. Feita essa introdução que eu acho importante fazer com você, tá? Porque eu também não te olho aqui somente como aluno, não. Eu te olho aqui como amigo, você pode ter certeza disso, tá? Ah, professor, mas você nem me conhece. Cara, eu não posso te conhecer, saber exatamente o seu nome, onde você mora. Mas eu sei que você está do outro lado aí, você está se dedicando, está estudando para o concurso. E só pelo simples fato de estar sentado numa cadeira, tá? Estudando, cara, você já tem meu total respeito, tá? Eu já te compreendo e compreendo muito aí a sua luta, tá? A sua luta. Então é por isso que eu gosto, né, de ter essa conversa aqui com você. Porque se fosse eu sentar do outro lado, eu gostaria de ter essa conversa, eu gostaria que algum professor me desse essa orientação. Então eu faço com você o que eu gostaria que tivesse feito comigo, tá bom? Então só por esse simples motivo. Então vamos lá então, olha só. Vou começar nas disposições preliminares, porque cai bastante, tá? Disposições preliminares em lei orgânica, não só da Polícia Civil de Minas Gerais, mas de outras polícias civis e militar, cai bastante. O que que diz? Olha, esta lei complementar organiza, tá? Essa lei orgânica, né? Lei orgânica, ela organiza o quê? A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. E define o quê, pessoal? A sua competência, né? A sua atribuição. Tá? Atribuição, competência de cada cargo e dispõe sobre o regime jurídico dos integrantes das carreiras policiais e civis, tá? E dispõe sobre o quê? O regime jurídico de quem integra, tá? As carreiras da Polícia Civil. Quem? Delegado, escrivão, investigador e assim por diante, tá bom? Então, ela dispõe sobre o regime jurídico destes cargos aqui. Essa é o artigo 1º, tá? É o artigo 1º da lei orgânica. Então, além dessa lei organizar, né? Trazer a estrutura, qual é a estrutura, a organização da Polícia Civil, a divisão de tarefas, tá? Quem são os chefes, tá? Quem é a corregedoria, né? Toda uma distribuição da carreira da Polícia Civil. Ela também fala sobre o quê? Dispõe sobre o regime jurídico dos integrantes das carreiras da Polícia Civil, como delegado, investigador, escrivão e assim por diante, tá bom? Observação. Olha só, o artigo 1º nos dá um panorama de estruturação de quê, pessoal? Da lei orgânica, é o que nós falamos. E esta lei é dividida em 3 partes. Anota aí. Esta lei, a lei orgânica, ela é dividida em 3 partes. A primeira, tratando da organização da Polícia Civil de Minas Gerais, tá bom? Como eu falei para vocês, quem são os órgãos superiores e assim por diante, né? Quem é o chefe da Polícia Civil. Outra, tratando das competências, tá? De cada cargo. O que compete ao delegado, quais são as suas atribuições. O que compete ao investigador, escrivão e quais são as suas atribuições. E a última e a maior delas, que trata sobre o regime jurídico dos policiais civis, tá bom? Então veja, nós temos aqui um tripé dentro da lei orgânica. O que, pessoal? A primeira
organização, a própria organização, como que a Polícia Civil de Minas Gerais é organizada, é estruturada, as competências de cada cargo, quais são as suas atribuições, né? Quais são os deveres e atividades de cada policial, né? Referente a cada cargo, e a última e maior delas, o regime jurídico dos policiais civis, tá bom? Essa aqui, para você ter uma ideia do que nós vamos ver aqui hoje, tá? E o que você pode encontrar também. Já te faço uma chamada que se você não é nosso aluno do Monster, compre o nosso curso regular. Tem uma aula que eu passo lá sobre lei orgânica, tá? Do começo ao fim de forma bastante detalhada. Então é isso que você vai encontrar na aula regular, tá bom? Organização, competência e regime jurídico. Então é isso que você vai encontrar daqui para frente. Hoje nós estamos trabalhando a parte de disposições preliminares. Então veja, lei orgânica, vamos passar aqui da melhor forma possível, tá? Hoje é uma forma um pouco mais otimizada de estudos, porque o nosso tempo também é curto. Mas se você não é nosso aluno, tá, venha conhecer a nossa plataforma, o curso regular, que lá nós vamos começar do começo ao fim, batendo ponto a ponto aí dessa lei orgânica, tá? Olha só, disposições preliminares. A Polícia Civil, artigo 2º, a Polícia Civil de Minas Gerais, órgão autônomo, já marca isso aí. Eles vão colocar na sua prova que a Polícia Civil de Minas Gerais não é um órgão autônomo, tá? Não é um órgão autônomo. Eles vão colocar, vai falar 1000 coisas aqui e vão querer excluir essa autonomia que pertence à Polícia Civil de Minas Gerais. Então marque. Mas se puder ainda, eu te faço uma observação, tá? Se você puder, tá? Eu te indico ir uma gráfica, imprimir toda a lei orgânica e mandar encadernar, tá? Imprime frente e verso e manda encadernar, beleza? Vai ficar aproximadamente, deve ficar dependendo de onde você tirar, fica uns R$15, R$16, tá? Mas por quê? Porque essas anotações aqui, esses grifos, são importantes, que são grifos direcionados para a questão. Esses grifos que eu peço para você fazer aqui são onde o examinador, tá? O examinador da FUMARC, por exemplo, ele vai querer alterar. Então deixa marcado, beleza? Olha só, a Polícia Civil é um órgão autônomo, essencial a quê? A Polícia Civil de Minas Gerais, ela é essencial à segurança pública, ela promove a segurança pública, nós sabemos isso por conta do artigo 144 da Constituição Federal, tá? Fala que os órgãos de segurança pública, eles irão promover, né? É direito, é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, tá? A segurança pública, tá bom? Então a Polícia Civil de Minas Gerais, além de ser um órgão autônomo, ela é essencial para promover a segurança pública. Ela é essencial à realização da justiça e é essencial à defesa das instituições democráticas. Fundada em quê, pessoal? Fundada na promoção da cidadania, tá bom? Da dignidade humana e dos direitos e garantias fundamentais. Então, assim, a Polícia Civil também, ela é um órgão que ela promove a segurança pública, mas sempre fundada, sempre pautada em quê, pessoal? Na promoção da cidadania, sempre respeitando a dignidade da pessoa humana, tá? E também respeitando o quê? Os direitos e garantias fundamentais, beleza? E tem por objetivo, no território do Estado, em conformidade com o artigo 136 da Constituição do Estado, dentre outros exercícios, o exercício das funções vamos conhecer aqui um pouco, né, das funções da Polícia Civil de Minas Gerais. É claro que nós temos sempre como base, como é um órgão de segurança pública, primordialmente ela vai o quê? Promover a segurança pública, né? Respeitando sempre o que, pessoal? A dignidade da pessoa humana, assim por direito, assim por diante. Mas vamos conhecer agora um pouco mais das suas funções. Quais são elas? A proteção da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio. O que é incolumidade, professor? Essa palavrinha aqui é a mesma coisa que segurança. Então ela promove e ela protege o que? A segurança das pessoas e do patrimônio. A segurança não só das pessoas, mas como também promove a segurança do patrimônio, para que um veículo não possa ser roubado, para que uma casa não possa ser furtada e assim por diante. E também a segurança das pessoas. Mas como aparece na sua prova incolumidade e não segurança, tem que trazer essa palavrinha aqui. É o que vai aparecer na sua prova, tá bom? Outra função da Polícia Civil de Minas. Preservação da ordem e da segurança pública. Beleza. Preservação das instituições políticas e jurídicas. Tranquilo também. E a apuração das infrações penais e dos atos infracionais. Então veja,
quem apura uma infração, quem apura um delito que foi cometido, quem que vai apurar, quem que irá investigar, tá bom? Buscar ali possíveis autores para um homicídio, possíveis autores para um crime de roubo. Quem que apura isso? Quem que busca? É a Polícia Civil. Olha, é uma das funções da Polícia Civil de Minas Gerais o que, pessoal? A apuração das infrações, tá? E dos atos infracionais. Exercício da Polícia Judiciária, muito importante. Eles vão grifar isso aqui também, Polícia Judiciária. Eles vão querer, como eu posso falar para vocês? Vão querer te ludibriar e te enganar da seguinte forma, falando que a Polícia Civil, ela tem função de polícia administrativa, tá? Cuidado, ela é uma polícia judiciária, ela é uma polícia investigativa. Polícia administrativa é a polícia militar, por exemplo, tá bom? Então a Polícia Civil é uma polícia judiciária. E cooperação com as autoridades judiciárias civis e militares em assuntos de segurança interna. Então veja, tá? De tudo isso que eu marquei para você, cuidado um pouquinho só com essa parte de polícia judiciária, tá? Para não te confundir com polícia administrativa. Polícia civil, uma polícia investigativa, tá bom? Uma polícia que apura infrações penais, ela é uma polícia o quê, pessoal? Judiciária. Show de bola? Marca aí. Então deixa marcado aí que eu tenho certeza absoluta que isso, pessoal, vai cair na sua prova. E você que está vendo a aula com a gente aqui hoje, você não irá errar, tá? Vai acertar com certeza. Deixa o erro para concorrência, tá? Deixa o erro para concorrência. Professor, errei na aula de hoje. Se fosse uma questão dessa, eu iria errar. Tranquilo. Se fosse uma questão dessa, você iria errar, tá? Se você não sabe antes, hoje você sabe. Então, assim, ótimo, tá? Ótimo. Então, se for esse o caso, você está vendo a aula aqui hoje e uma questão dessa na sua prova é uma questão hoje, você iria acertar. Beleza? Vamos dar continuidade? Olha só te falar uma coisa, tá? Ao final da nossa aula, ao final aqui do nosso estudo, eu vou passar para vocês o seguinte, vou passar para vocês questões sobre lei orgânica, tá? Pra gente ter uma ideia como isso pode aparecer na nossa prova, tá? Tudo que nós vamos ver aqui, depois nós vamos trabalhar isso em questões, tá? Então acompanhe, continue aí, se ajeite na cadeira. Se for necessário dar uma corrida lá na cozinha, pegue uma água para você, para que você não possa sair, tá? Eu quero o máximo da sua concentração aqui hoje, beleza? Vamos colocar aqui de uma vez por todas. Se você não gostava da lei orgânica, eu tenho certeza que hoje nós vamos mudar este conceito e a partir de hoje você vai começar a gostar, tá? Depois você vai mandar mensagem aí, professor, é a matéria que eu mais estou estudando, tá? É a matéria que eu estou mais estudando, tenho certeza disso, beleza? E eu vou tentar ao máximo contribuir, tá? É claro que se eu pudesse, cara, eu abrir sua cabeça aí agora e colocava a lei orgânica aí dentro. Como não existe essa possibilidade, infelizmente, né? Ou felizmente, não sei, o modo que eu tento aqui reverter essa situação, se esta for a sua, né? O modo que eu tento reverter é mostrar que a lei orgânica ela é uma lei de suma importância para você. É o que eu tento fazer, tá? Mostrar um outro lado da lei orgânica, tá? Mostrar que a lei orgânica realmente ela é de fundamental importância para você, não só para o concurso, mas para a sua vida como policial. Beleza? Olha só, a observação fala o seguinte, ainda dentro de disposições preliminares, fala o seguinte, olha, logo percebe-se que a Polícia Civil é um órgão o quê, pessoal? Olha só, trouxe como observação, um órgão autônomo. Pois bem, isso significa que certas atividades são desempenhadas pela Polícia Civil sem a interferência de outras esferas governamentais. Essa autonomia é detalhada pelo artigo 5º da lei orgânica, beleza? É o que nós vamos ver agora em diante, tá? Então marque aí, a Polícia Civil é um órgão autônomo, tranquilo? Bora lá. Olha o que diz o artigo 5º aqui. Olha o que diz o artigo 5º. A Polícia Civil de Minas Gerais é assegurada autonomia administrativa e financeira. Vai falar para os senhores que a Polícia Civil de Minas Gerais ela é assegurada apenas autonomia administrativa, sendo que a financeira é regida pelo governo. Algo assim que eles vão colocar para vocês. Cuidado, tá? Já vi inúmeras questões desse tipo. Que a Polícia Civil de Minas Gerais, por exemplo, vamos formular uma questão, no que se refere à lei orgânica da Polícia Civil de Minas Gerais,
A PCMG é assegurada apenas autonomia administrativa, sendo que a autonomia financeira, no que se refere à lei orgânica da PCMG, a Polícia Civil é assegurada a autonomia apenas administrativa, sendo que a financeira, se é dado pelo governo, algo do tipo, eles vão querer formular excluindo. Então veja, pessoal, excluindo a autonomia financeira. Cuidado, porque o que é dado à Polícia Civil de Minas Gerais é tanto autonomia administrativa quanto financeira, tá? Então se falar para vocês que a Polícia Civil de Minas Gerais é assegurada apenas autonomia administrativa, a questão estará o quê? Errada, tá? Cabendo a quem? A Polícia Civil de Minas Gerais, especialmente o quê, pessoal? Elaborar a sua programação financeira, tá? Então quem elabora, tá, a programação financeira, com o que será gasto, o que será comprado, no que será investido, é a própria Polícia Civil de Minas Gerais. Por quê? Porque ela possui essa autonomia, o quê, pessoal? Financeira. E administrativa por quê? Porque ela mesma, tá, vai apontar onde serão feitos os investimentos. Então veja, a Polícia Civil cabe a ela elaborar sua programação financeira, acompanhar e avaliar a sua implementação, segundo as dotações consignadas no orçamento do Estado. Bacana? Outra, pessoal, outra aqui, olha. Executar, cabe à própria Polícia Civil de Minas Gerais, executar a contabilidade própria, olha que bacana. Se ela mesma vai promover a sua ela vai se programar financeiramente para o investimento, para a compra de materiais, para a compra de viaturas, para a compra de armamento, ela vai fazer essa programação financeira e ainda vai avaliar a implementação. Vai avaliar o quê? A implementação, é a compra efetiva daquele material. E além disso, ela vai executar a contabilidade própria. Opa, quanto entrou, quanto saiu, quanto nós temos ainda que pagar. Tudo isso será calculado e contabilizado pelo próprio órgão, pela própria Polícia Civil. E ainda, pessoal, adquirir materiais, viaturas, equipamentos específicos, é o que eu acabei de falar com vocês. Quando elas ficam responsáveis por se programar financeiramente, tudo isso é para quê, pessoal? Para adquirir materiais, viaturas e equipamentos específicos, beleza? É o investimento na própria Polícia Civil. Então, a Polícia Civil, ela possui essa autonomia, tanto administrativa quanto financeira, tá? O que vai vir na sua prova é dizendo que a Polícia Civil só possui autonomia administrativa e não financeira. Isso vai estar errado, tá? Cuidado. E deixa anotado que, ó, a Polícia Civil é um órgão que é autônomo, tá? Vamos lá. O que diz aqui ainda? Fala o seguinte, olha, que as atividades de planejamento e orçamento e de administração financeira e contabilidade são administrativamente subordinadas a quem, pessoal? Ao chefe da Polícia Civil de Minas, tá? Então, veja, as atividades de planejamento e orçamento, de administração financeira e de contabilidade são administrativamente subordinadas ao chefe da Polícia Civil. Tranquilo. Ele é o quê? É o agente máximo, tá? Dentro da Polícia Civil de Minas Gerais. É o quê? É a figura do diretor-geral. Em alguns estados, por exemplo, Polícia Civil do Distrito Federal, o nome lá é diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal. Aqui nós temos o quê? Chefe da PCMG. Falo isso só por conta de nomenclatura, tá? Então é a mesma coisa. É o Big Boss, é quem está acima, né, ali no topo da cadeia alimentar, assim, dentro da PCMG, beleza? Então ele, o chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, ele fica responsável, tá, pessoal? Ele fica responsável por quê, pessoal? Por não fazer a gestão, mas por fazer o controle, a fiscalização de quem? De quem promove o planejamento e orçamento da administração, por quem promove a administração financeira e até mesmo a contabilidade administrativa. Estes ficam subordinados ao chefe da PCMG, tá? Então ficam subordinados ao chefe da PCMG e tecnicamente às secretarias do Estado e planejamento e gestão da Fazenda Pública. Tranquilo? Bacana. O artigo 3º, tá? O artigo 3º, vamos ver o que fala o artigo 3º. Olha, ele diz: a Polícia Civil de Minas Gerais reger-se-á por alguns princípios constitucionais. Princípios que estão lá no artigo 37 da Constituição Federal. E quais são eles? É o princípio da legalidade,
legalidade, que a Polícia Civil só pode agir dentro dos trâmites legais, só pode agir no que estiver amparado por lei, tá ok? Então deve respeitar o dispositivo legal, isso é agir na legalidade. Deve agir com impessoalidade, porque os policiais civis, os escrivães, os delegados, eles não podem utilizar os cargos públicos para se beneficiar ou beneficiar alguém da sua família. Errado, tá? Tem que agir de maneira o quê? Impessoal. Você, como policial, não pode utilizar o seu cargo para benefício próprio. Você está lá, você foi colocado na sua função para quê? Para servir a coletividade, para servir a sociedade, tá? Para ser o quê? Prestar um bom serviço público. Então você tem que agir de maneira impessoal. A moralidade administrativa, tá bom? Agir com moral, com ética, a publicidade e até mesmo agir com eficiência, beleza? Não adianta só fazer um serviço, deve fazer um serviço em um menor tempo, tempo com maior qualidade. Isso é ser o quê? Eficiente. E deve ainda observar a sua atuação de que forma? Atuação, a promoção dos direitos humanos, a participação e interação comunitária. Hoje nós falamos muito da polícia comunitária, aquela polícia que está próxima, né, da sociedade. A mediação de conflitos, tá? Buscar sempre também, pessoal, resolver ali, mediar os conflitos. O uso, pessoal, da força, pode usar a força na polícia? Pode, mas de que forma? Proporcional. É o uso proporcional da força, beleza? Não cabe aqui algo desproporcional. Pode usar a força? Pode, mas de forma que proporcional, de forma razoável, adequada. O atendimento ao público com presteza, probidade, urbanidade e atenção ao interesse, respeito, discrição, moderação e também objetividade. A hierarquia e a disciplina. Professor, hierarquia e disciplina não são bases militares? São bases militares, mas que estão presentes também onde? Na Polícia Civil, tá? No artigo 3º fala que a Polícia Civil de Minas Gerais irá reger por alguns princípios, seja ela legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, mas também o que, pessoal? A sua atuação é pautada em hierarquia e disciplina. Cuidado, tá? Alguns candidatos erram isso aqui porque falam o seguinte: opa, isso aqui não são princípios da PCMG não, são princípios lá da Polícia Militar, e erram a questão. A transparência e a sujeição a mecanismos de controle interno e externo na forma da lei. E também, pessoal, a integração com órgãos de segurança pública do sistema de defesa social. Show? Vamos lá. Uma observação, olha, o que diz? Os princípios consagrados pelo artigo 37 da CF, da Constituição Federal, obviamente são aplicáveis à Polícia Civil de Minas. Mas, viu só? O princípio lá do artigo 37, eu falei com vocês. O artigo 37 da da Constituição Federal são aplicáveis à Polícia Civil de Minas. Mas o artigo 3º prevê ainda a aplicação de princípios o quê? Específicos. Quais são esses princípios específicos? São esses que nós vimos aqui agora, tá? Do inciso 1 ao inciso 8º. Entre esses princípios, pessoal, eu quero destacar algum. Qual ele, pessoal? Quero chamar a sua atenção para o atendimento ao público, né? Falei com vocês, relação de polícia comunitária, que deve ser prestado com presteza, tá? O que é presteza? Uma boa vontade. Deve ser prestado com o quê? Com probidade. O que é ser probo? É ser honesto, tá? Tratar com honestidade. Urbanidade, pessoal, é o quê? Prestar um serviço de forma o quê, pessoal? Sempre educada, tá? Pautar pela educação. E atenção, interesse, respeito, discrição, moderação e também o quê? Objetividade. Beleza? Artigo 4º. Artigo 4º fala o seguinte: além desses princípios referidos no artigo 3º, orientam a investigação criminal e o exercício das funções de polícia judiciária, a indisponibilidade do interesse público, a finalidade pública, a proporcionalidade e a obrigatoriedade de quê? De atuação, a autoridade, a oficialidade, o sigilo e a imparcialidade. Beleza? Vamos fazer o seguinte.
Antes de dar continuidade aqui, vamos dar uma paradinha agora e daqui a pouco nós voltamos, tá? É o momento, tá? Coisa rápida. 3 minutinhos é o momento, se for necessário, vá ao banheiro, depois coma alguma coisa, repõe as energias e volte aqui que eu te aguardo, tá? Um grande abraço, até daqui a pouco. Até mais. Fala, meus queridos, retornando aqui a nossa aula. E aí, foi lá? Já bebeu sua água, repôs energias direitinho? Beleza, espero que sim, tá? Isso é importante para a gente poder ter o que? Continuidade nos nossos estudos e que você, tá? Possa manter a sua atenção aqui no alto, tá? Vem cá comigo, olha só. Vamos dar continuidade então? Que nós estávamos falando de quem? Do artigo 4º, né? Fala o seguinte, né? Que além daqueles princípios que nós tratamos aqui no artigo 3º, né? Vocês viram que aqueles artigos aqui, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, mais os princípios específicos, tenha atenção, artigo 3º, ótimas chances de prova, tá? Deixa um asterisco no artigo 3º aí. Além daqueles, orientam ainda a investigação criminal e o exercício das funções de polícia judiciária. O que é a função de polícia judiciária? É o quê? É aquela função, o quê, pessoal? Mais investigativa. A polícia judiciária, ela atua depois que o crime ocorre, né? É por isso que é uma polícia judiciária, uma polícia que atua de forma repressiva. Ela atua depois que o crime ocorreu, tá? Buscando sempre o quê, pessoal? Indícios de autoria, materialidade do crime e assim por diante, tá bom? Então, beleza. Ela atua investigando e o exercício das funções de polícia judiciária. Buscando também, olha só, a indisponibilidade do interesse público. E a finalidade da Polícia Civil é o quê, pessoal? A finalidade é o quê? É a finalidade pública. Pautado sempre na proporcionalidade dos seus atos, tá? A obrigatoriedade de atuação. Então, veja, em um crime, tá, que possa ter ocorrido, a Polícia Civil, naquele caso, ela não tem uma facultatividade. Ela não investiga se ela quiser, tá? Baseado na lei, ela tem o quê? A obrigatoriedade de atuação, tá?
autoridade também, oficialidade e o sigilo e a imparcialidade. Tá? Imparcialidade que dos seus atos, a Polícia Civil tem que ser imparcial, tá bom? Buscando sempre a verdade, pautando sempre na verdade. Observando-se ainda, tá? Quais são essas observações? Olha, a investidura, observando ainda, a investidura em cargo de carreira policial, a inevitabilidade da atuação da Polícia Civil, observando ainda, pessoal, a inafastabilidade da prestação do serviço policial e ainda a indeclinabilidade, que palavra difícil, né? Quase um trava-língua isso aqui, indeclinabilidade do dever de apurar infrações criminais. Então veja, pessoal, é uma obrigatoriedade que a Polícia Civil tem de quê, pessoal? De apurar uma infração criminal. Até porque se a finalidade é pública, quando ocorre um ilícito penal, para resguardar uma sociedade, é a obrigação da Polícia Civil que investigar, saber por que aquele homicídio ocorreu, quem são os possíveis autores, tá? E dessa forma o que? Promovendo ali futuramente para que esses criminosos aí possam ser presos, beleza? Então o que, pessoal? Tudo isso que a Polícia Civil ela atua é para resguardar a sociedade, para que a sociedade possa se sentir o quê? Protegida, que possa sentir a presença efetiva do Estado, para que a criminalidade não possa sentir que, como posso dizer, né, que o campo está livre, o campo está aberto, né? Não é assim que funciona. Então a Polícia Civil, dentro dos princípios que nós trabalhamos aqui, e tendo a finalidade pública e também a imparcialidade, ela tem dever de investigar, tá? Porque quando ela investiga, ela traz de uma certa forma segurança para a sociedade, tá bom? Então vamos lá. Mais do que isso, né? É uma investigação também efetiva, né? E quando essa investigação ela é finalizada com a apreensão de criminosos, aí sim, essa investigação ela traz o quê? Segurança para a sociedade, beleza? Vamos lá. Continuando, né? Também, dando continuidade ao artigo 4º, é a indelegabilidade, tá? Indelegabilidade da atribuição funcional. O que é isso? Que as atribuições da Polícia Civil, as atribuições de investigação, as atribuições de polícia judiciária atuando de forma repreensiva, pessoal, elas não podem ser delegadas. Por quê? Porque é uma atividade típica de Estado. Somente a Polícia Civil, somente o Estado pode promover esse tipo de serviço, tá? Então, olha só, é indelegável a atribuição funcional da Polícia Civil de Minas. Também a indivisibilidade da investigação criminal. Também a interdisciplinariedade, tá? Um conjunto ali, pessoal, de disciplinas, né? Não só uma, mas várias para chegar em uma determinada solução. Ok, se usa da interdisciplinariedade na investigação criminal. A uniformidade de procedimentos policiais, tá? Agir de forma uniforme, de forma equânime aqui para chegar a uma solução. E a busca sempre da eficiência. O trabalho, ele não somente tem que ser realizado, mas ser realizado de forma eficiente, tá? A busca da eficiência onde? Na investigação criminal e na repreensão de infrações penais e atos infracionais, tá bom? Olha que bacana, tudo isso aqui está no artigo 4º e tudo isso aqui está se relacionando às atribuições, tá? As atribuições aqui e princípios, tá? Da Polícia Civil de Minas. Então deixa anotado aí, deixa marcado. Artigo 4º também de suma importância. O que nós vamos trabalhar aqui no artigo 6º? O que nos apresenta? Veja, artigo 6º, a investigação criminal tem caráter técnico-jurídico científico, tá? A investigação criminal tem caráter o quê, pessoal? Técnico-jurídico científico, beleza? Pessoal, olha só dar uma paradinha rapidinho, deixa eu te falar uma coisa. A dúvida de alguns alunos é o seguinte, professor, como que isso aparece em prova? Tá? Ao final da nossa aula, nós vamos bater algumas questões. Então, você pode ficar despreocupado, porque você vai ver como isso, na prática, aparece em prova de concurso. Mais 2, já te adianto. O que é cobrado na sua prova, meu querido, é o quê? É a literalidade da lei. O seu examinador, tá? Lá da FUMARC, vai copiar, por exemplo, o artigo 6º, vai recortar ele aqui e vai colar na sua prova. É exatamente isso, tá bom? No que tange a lei orgânica,
A forma de ser trabalhada em prova de concurso é isso, é o recorte da lei e vai jogar lá na sua prova. Para saber se você pegou os detalhes, todas as minúcias do dispositivo legal, tá bom? Então não se preocupe com jurisprudência, não se preocupe com doutrina, beleza? Esquece. O que tem aqui é a literalidade da lei e o que vai cair para você é o que está expresso aqui no dispositivo legal, tá? É por isso que eu faço algumas explicações, porque eu não quero que você decore. Eu até converso com os alunos nas aulas de lei orgânica, é o seguinte, não vamos partir para o lado da decoreba, não. Tá? É cansativo, é desgastante e é o pior caminho que nós podemos traçar, tá? Para conquistar algum objetivo. O que nós temos que fazer aqui é compreender, tá? Buscar entender. Por que a Polícia Civil age assim? Por que a Polícia Judiciária? O que é isso, Polícia Judiciária? Vamos entendendo, vamos trabalhando. Então, quero que vocês busquem a compreensão, tá? Que vai ficar muito mais fácil de você internalizar esse conteúdo, tá? Então, vamos compreender, beleza? Então, veja, a investigação criminal tem caráter o quê, pessoal? Tema de prova, pode marcar. Caráter técnico, jurídico e científico. A investigação criminal, vou repetir, tá bom? Você deu uma piscada aí. A investigação criminal tem caráter, repete, técnico, jurídico e científico, beleza? Beleza. E também produz, em articulação com o sistema de defesa social, o quê? Conhecimentos e indicadores sociopolíticos, econômicos e culturais que revelam no fenômeno criminal, tá bom? Mas o que eu quero que você leve para sua prova é isso aqui, ó. A investigação tem caráter, o quê, pessoal? Técnico, jurídico, científico. Show? Observação. É o artigo 6º, olha só, eu trouxe para vocês até como observação. Tá? Deixa um asterisco, marca no seu material aí. Artigo 6º. O artigo 6º é um dispositivo muito interessante. A investigação criminal não pode resumir apenas em verificar indícios de autoria e materialidade de quê? De delitos, de crimes. Mas também tem um papel muito interessante relacionado ao desenvolvimento dos status socioeconômicos. Se numa determinada região, por exemplo, há mais crimes. Então, assim, a investigação criminal ela não se resume a levantar indícios de crime, indícios de autoria e materialidade do crime. Ela mostra também, pessoal, o seguinte, a relação socioeconômica. Quais são os crimes que prevalecem em determinados bairros? Quais são os crimes que prevalecem em determinadas cidades? Se uma cidade, por exemplo, já foi identificado que cidades mais humildes, né, um pouco mais, vamos colocar, um pouco mais carentes, necessitadas de alguns recursos básicos, elas possuem mais crimes contra o patrimônio, roubo de carro, roubo de veículos, né, de motocicletas e assim por diante, beleza? São o quê? Bairros que pouco mais ali carentes. Acontece esse tipo de crime. Então, assim, a investigação também, ela promove, tá? Ela promove como se fosse um mapeamento criminal de determinado bairro, de determinada cidade. Ele consegue identificar quais crimes são prevalentes em algumas cidades. Beleza? Então, assim, é um levantamento também, o que, pessoal? Olha só, é um estudo socioeconômico. Show de bola? Por que esses crimes contra o patrimônio são mais altos em determinados bairros ou cidades em relação a outros? Você vai ver que tudo tem a ver, pessoal, com relação de trabalho, tá? Envolve uma relação de trabalho, envolve relação, às vezes, de alto índice de desemprego em determinado local, falta de recursos básicos e assim por diante. Então, também não é só feito a investigação, ela não promove somente o indício de autoria e materialidade de crime. Não é somente isso, mas faz um estudo também o quê? Socioeconômico, tá? Que é bastante interessante. Deixa marcado aí também. Vamos lá. Artigo 7º fala o seguinte, olha, o exercício da investigação criminal tem início com o quê? A investigação criminal se inicia com o quê, pessoal? Com conhecimento de ato ou fato possível de caracterizar uma infração penal e se encerra com a apuração da infração penal ou ato infracional com o exaurimento das possibilidades investigativas, compreendendo. Então, veja, o exercício da investigação criminal tem início com o conhecimento de ato ou fato que é possível caracterizar uma infração penal e se encerra com a apuração da infração penal ou ato infracional, tá bom? Compreendendo, veja, o que é compreendido?
a pesquisa técnico-científica a respeito da própria autoria, da materialidade e de motivos e de circunstâncias da infração penal, a articulação ordenada dos atos notariais de inquérito policial e demais procedimentos de formalização da produção probatória, da prática de infração penal, e também a minimização dos efeitos do delito e o gerenciamento de quê? Da crise dela decorrente. Tá bom? Continuando. Fala o seguinte: a investigação criminal se destina à apuração de infrações penais, tá? Então, qual é a finalidade? A que se destina? Qual é o objetivo? Não é somente esse, mas qual é o objetivo? Vamos colocar, né? Que aparenta, que se apresenta ali para a sociedade a investigação criminal. Qual que é o objetivo? A apuração de infrações penais e de atos o quê? De atos infracionais. Com qual objetivo? Qual é o objetivo de se investigar? Por que a Polícia Civil investiga? É claro que é para se achar os autores, tá? Mas depois que você achou o autor, essa finalidade é englobar o quê? Olha só, é subsidiar a realização da função, o quê, pessoal? Jurisdicional do Estado. É para que depois com essas investigações já prontas, tá? Alguns possíveis autores indiciados, ele possa pegar o inquérito ali e falar assim, Ministério Público, aqui está. Aqui está todos os levantamentos de informações para que você possa promover uma futura ação penal, né? Para aí sim entrarmos onde? Na função jurisdicional do Estado, para que o promotor possa apresentar esses elementos em formato de provas, passando pelo crivo do contraditório e ampla defesa, e o magistrado juiz lá, o que, pessoal? Efetuar o julgamento, tá? Então ela vem o que? Subsidiar a realização da função jurisdicional do Estado e a adoção de políticas públicas para a proteção de pessoas e bens para boa qualidade de vida social. Tranquilo? Artigo 9º. A função de polícia judiciária consiste... A polícia judiciária nós trabalhamos, a polícia investigativa, ela consiste em quê? Principalmente no auxílio ao sistema de justiça criminal, com qual finalidade? Para a aplicação da lei penal e processual, bem como nos registros e fiscalização de natureza regulamentar. Artigo 10. A função da polícia judiciária compreende, tá? A função da polícia judiciária compreende o exame preliminar a respeito da tipicidade penal, ilicitude, culpabilidade, punibilidade e demais circunstâncias relacionadas à infração penal, tá? Então veja, pessoal, pode marcar que isso aqui, olha, a chance de cair não é 10%, não é 100% não, pessoal, é 200%. Tudo a ver, pessoal, desde lei orgânica, tudo está relacionado com o seu cargo. Olha que questão excelente. Qual que é a função da polícia judiciária? A polícia judiciária compreende o quê, pessoal? Olha só, o exame preliminar a respeito da tipicidade penal, ilicitude, culpabilidade, punibilidade e demais circunstâncias relacionadas à infração penal. Beleza? As diligências para a apuração de infrações penais e atos infracionais, a instauração, formalização de inquérito policial, viu só o que eu falei para vocês? Que o inquérito policial, depois de realizado, vai ser base para uma futura ação penal? De termo circunstanciado de ocorrência, de procedimento para apuração de ato infracional. E também a definição sobre a autuação de prisão em flagrante e a concessão de quê, pessoal? De fiança. Tranquilo? Tudo isso aqui é o que, pessoal? É o que a polícia judiciária como função compreende. Show? Vamos continuar aqui. Inciso 5º fala o seguinte. Também compreende como polícia judiciária o quê? A requisição da apresentação de presos do sistema prisional, tá? Em órgão ou unidade da Polícia Civil de Minas Gerais. Para fins de quê, pessoal? De investigação criminal. Temos ainda a representação judicial para a decretação de prisão provisória, de busca e apreensão, de interceptação de dados e de comunicações em sistemas de informática e telemática e demais medidas
processuais previstos na legislação. Tudo isso, pessoal, é compreendido a função de polícia judiciária. A polícia judiciária é aquela polícia investigativa, como eu falei para vocês, buscando sempre possíveis autores, buscando sempre se naquele local do crime existe algum material genético que possa nos levar ao possível autor do crime. Então, tudo isso, olha só, representação judicial, tudo isso está relacionado à função de polícia judiciária. Uma requisição para quê? Para a apresentação de presos no sistema prisional. Interceptação de dados e comunicações, tranquilo? Também, pessoal, a presença em local de ocorrência de infração penal. Observe, pessoal, que tudo isso aqui está relacionado a uma polícia investigativa, tá? A elaboração de registros, termos, certidões, atestados e demais atos previstos onde? No Código de Processo Penal e até mesmo em leis específicas. Veja só, olha o que diz o parágrafo único, olha que interessante. Então, olha só, retornando aqui, artigo 10, anote, leia e releia quando às vezes for necessário. Tá? Essa aula nossa também é importante, por quê? Porque eu não quero somente passar o conteúdo para você, quero te mostrar o que pode ser, o que é mais relevante, o que é mais cobrado em provas de concurso, tá? Então eu quero trazer esse detalhamento, né? Essa forma de otimizar o seu estudo. Às vezes você não tem tanto tempo para estudar, né? Tem que trabalhar, cuidar da família, às vezes, né? A mulherada também está estudando e às vezes cuida da família, cuida dos filhos, até mesmo do marido. Então, assim, às vezes falta um pouquinho de tempo, né? Então, esse tempo só tem que ser otimizado. Então, para poder te ajudar, eu te passo, dê atenção a esse artigo aqui. Tá? Nós não podemos, pessoal, pegar toda a lei orgânica e tratar como se todos os artigos, do primeiro ao último, tivessem o mesmo grau de importância. Não é assim, tá? Não é assim. Na aula lá nas aulas que nós conversamos, no nosso curso regular, eu consigo pontuar para você aqueles artigos mais relevantes. E aqui eu também faço, né? Nosso tempo, claro, é muito menor, mas dentro do que é possível, eu consigo te mostrar o que é mais relevante. E este artigo 10 tem grandes chances de aparecer na sua prova, então deixa ele marcado aí. Parágrafo único, olha só. No desempenho de suas atribuições, o delegado de polícia, com a sua equipe, tá? Comparecerá ao local de crime e praticará diligências. Para quê? Qual que é a finalidade dessas diligências? Apuração de autoria, materialidade do crime, motivos e circunstâncias, tá? Que levaram ao cometimento daquele crime, quais são os motivos, quais são as circunstâncias e até mesmo formalizar inquéritos policiais e outros procedimentos. Vamos lá. A direção da Polícia Judiciária cabe a quem? Em todo o Estado, aos delegados de polícia de carreira, nos limites das suas circunscrições. Então, os delegados de polícia que irão exercer o quê, pessoal? A direção da Polícia Civil. Tá? Os atos de Polícia Judiciária serão fiscalizados por quem? Beleza, a Polícia Civil exerce suas funções, mas quem os fiscaliza? Quem analisa as suas atividades? Quem? É o Corregedor-Geral da Polícia Civil, tá? Corregedor-Geral que faz essa atividade. Tranquilo? Artigo 12. Artigo 12 fala o seguinte: são símbolos institucionais da Polícia Civil. Quais são os símbolos da Polícia Civil? Símbolos da Polícia Civil: o hino, o brasão, a logomarca, a bandeira e o distintivo, tá? Então marque que são 5, tá? São 5 símbolos, sendo eles hino, brasão, logomarca, bandeira e distintivo. Show? Artigo 13 fala o seguinte: os policiais civis terão carteira funcional, que você vai ter, tá? Com a identificação das suas respectivas carreiras, vai estar lá expresso, né, o seu nome, o seu cargo que está exercendo, a validade em todo o território nacional, cujo modelo será regulamentado, o que, pessoal? Em decreto. Bora lá? Agora, para a gente poder finalizar, vamos trabalhar algumas questõezinhas aqui. O que é que nós temos como questão? Olha só. Fala o seguinte: analise os itens abaixo. Proteção da incolumidade das pessoas e do patrimônio, tá? Preservação da ordem e segurança pública, preservação das instituições políticas e jurídicas, apuração das infrações penais, inclusive militares, e dos atos infracionais
do exercício da polícia judiciária e cooperação com autoridades judiciárias civis e militares em assuntos de segurança interna, tá? Aí ele quer saber, vem a questão, nos termos da lei complementar 129, são funções da Polícia Civil de Minas Gerais. Quais desses listados aqui são funções da Polícia Civil de Minas, pessoal? Qual dessas alternativas? A, 1, 2 e 3? Hein? 2, 3 e 4? Qual que é a alternativa, pessoal? Vamos ver aqui. Vamos começar a assinalar. O item de número 1, proteção da incolumidade das pessoas do patrimônio. É uma função da Polícia Civil de Minas? Perfeito. Tá? Perfeito. Deixa eu só... Perfeito. Opa! Beleza? Olha só. Preservação da incolumidade, certo? Preservação da ordem e da segurança pública, também. Então nós temos aqui que 1 e 2 estão corretos. A B só tem não tem 1, então se já risca. O C não tem 1, se já risca. Vamos lá. A apuração das infrações penais, inclusive militares. Opa, aí já fiz uma besteira, hein? Aí já fiz uma besteira. Então tanto... pulei aqui, né? Preservação das instituições políticas e jurídicas, também. E agora a apuração das infrações penais, inclusive militares? Não. Não. A Polícia Civil de Minas irá fazer a investigação das infrações penais, exceto as militares. Então veja, pessoal, se a 4 está errada, nós podemos excluir, tá? O que nos resta é a letra A, que é o quê? 1, 2 e 3. Tá? 1, 2 e 3 são funções da Polícia Civil de Minas. Está aqui para vocês, tá? A nossa questão correta é a questão de letra A. São funções da Polícia Civil de Minas. Quais são elas? 1, 2 e 3. Proteção da incolumidade das pessoas do patrimônio, preservação da ordem pública e preservação das instituições políticas e jurídicas. É assim que cai. Professor, é dessa maneira que vai vir na minha prova? Exatamente dessa maneira que irá vir na sua prova. Veja, literalidade da lei. Tá? Se você lembrava, se você estava com a memória fresca a respeito das funções da Polícia Civil de Minas, você com certeza iria acertar essa questão, tá? Que eu creio que você possa ter acertado. Beleza, professor? Não acertei. Não tem problema. Você vai fazer o quê? Vai pegar a parte de funções lá, funções da Polícia Civil de Minas Gerais. Opa, errei nisso aqui. Faça uma releitura, tá? Faça o quê, pessoal? Uma leitura, novamente, faça revisão da lei orgânica, que eu tenho certeza que vocês irão gabaritar, tá? Irão gabaritar com essa revisão periódica, irão gabaritar a lei orgânica, tá bom? Vamos lá, outra questãozinha, veja, é letra da lei, é isso que vai cair para você. Não consta no rol de princípios que regem a atuação da Polícia Civil de Minas Gerais de acordo com a Lei Complementar 129. Que veja, não consta como rol de quê? De princípios. Não consta como rol de princípios. O que, pessoal? Qual será que não consta? A promoção dos direitos humanos? Ele tá querendo aquele que não consta como princípio, tá? A promoção dos direitos humanos é um princípio que rege a Polícia Civil? Perfeito. Então a gente arrisca, então. Não é. A participação e interação comunitária, eu falei para vocês, a polícia comunitária, é um princípio? É, então você tira. A mediação de conflitos, a Polícia Civil também ela tem como objetivo mediar conflitos? Perfeito, então você tira. Porque nós estamos procurando aquele que não consta como princípio. Aí fica os dois. A preservação das instituições políticas e jurídicas e a hierarquia e disciplina. Pessoal, o que vai ter de candidato marcando que não consta como princípio hierarquia e disciplina, não é brincadeira não. O cara vai falar assim, opa, quis me pegar aqui. Isso aqui também não é um princípio da Polícia Civil de Minas, porque isso aqui é um princípio da Polícia Militar. Hierarquia e disciplina, opa, hierarquia e disciplina também são princípios da Polícia Civil de Minas. Beleza? O que não consta como princípio é o quê? É a letra D. Por quê? Preservação das instituições políticas e jurídicas é o quê, pessoal? É uma função, tá? E não um princípio. É dessa maneira que vai cair na sua prova. Tá bom? É dessa maneira que vai cair na sua prova. Então, olha só. Nós trabalhamos aqui, tá? Nós trabalhamos aqui o dispositivo legal
trouxe explicação e exemplos para você, para a gente poder contextualizar e entender um pouco mais, tá? Consolidar esse conteúdo, esse é o objetivo. E estou te mostrando como isso aparece em provas. É dessa maneira, tá? Então não é nenhum bicho de sete cabeças. O que vai depender de você é o quê? Bunda na cadeira mesmo, sentar e ó, pra pirar, tá? Ler e reler quantas for necessário, tá bom? Outra questãozinha, vamos passar para a última questão aqui, olha só. Depois de finalizar a nossa aula, assinale a alternativa que apresenta quais autonomias são concedidas à Polícia Civil. Olha só aquilo que eu falei para vocês. Quais são as autonomias que são concedidas à Polícia Civil de Minas? Veja, letra A, administrativa apenas. Letra B, financeira apenas. Letra C, administrativa e financeira. Letra D, legislativa e administrativa. Ou letra E, financeira e legislativa. Pessoal, se vocês lembram que eu falei para vocês, né? Falei com você, cuidado, a Polícia Civil é uma polícia autônoma, tá? Ela possui autonomia administrativa e também financeira, tá? Aqui nossa questão, tá? Ela possui autonomia administrativa para se auto-organizar e também financeira para poder fazer a compra de viaturas, compra de equipamentos e assim por diante, tá? Então tá aqui, muita atenção, uma questão que eu trouxe para vocês, mas que tem grande chance de aparecer neste modelo aqui, aparecendo na sua prova, tá bom? Meus queridos, olha só, última observação, se você gostou da nossa aula, se essa aula foi de importância para você, tá? Se agregou um pouco mais de conhecimento, eu só te peço uma coisa, deixa o seu like, tá? O seu like é o seu feedback, a forma de entender que eu trago um conteúdo relevante, um conteúdo que tem te ajudado, beleza? Então o seu like é muito, muito importante. Se você gostou, teve alguma consideração, pode comentar aqui também embaixo, que eu vou estar respondendo vocês, tá? Estou sempre acompanhando. E outra coisa, se você não é inscrito, e eu falo isso por quê? Porque tem muitos alunos que nos acompanham, vocês são sempre bem-vindos, mas não estão inscritos aqui no nosso canal. Então eu te peço, se inscreva no nosso canal, vá lá também, dê um toque lá no sininho para as notificações chegarem até você, tá bom? E essa aula foi preparada com bastante carinho e para poder te orientar como, tá, a lei orgânica vai aparecer na sua prova. E é exatamente dessa maneira, beleza? Olha só, vamos ficando aqui por aqui. Agradeço muito a sua participação e nos vemos na próxima. Grande abraço, até mais.